dia. Essa caminhada de hoje é em homenagem a meu pai. Começo a caminhada aqui no Cemitério da Consolação, cemitério mais antigo de São Paulo. Esse cemitério é um lugar de memória, de lembranças. E é assim que, por isso escolhi começar o percurso de hoje, neste que, como eu disse, é o cemitério mais antigo de São Paulo, 165 anos, o primeiro cemitério da cidade. Até então, ou seja, até mais da metade do século XIX, as pessoas eram enterradas, os ricos, os de posses, nos terrenos das igrejas. Talvez até mais pobres, mas claro que sempre os mais ricos ficavam mais próximo ali dos bons lugares para ser enterrado. Esse cemitério aqui, eu não vou falar muito dele, mas ele é cheio de obras de arte, e aqui estão enterrados figurões da nossa cultura, como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, também representantes da luta do povo pela democracia e pela liberdade, como Luiz Gama, cujo cortejo fúnebre parou a cidade de São Paulo. Está aqui enterrado num lugarzinho modesto, perto da entrada principal do cemitério, que é a partir da Rua da Consolação. Também foi enterrado aqui os restos mortais de Joaquim Câmara Ferreira Toledo, uma das principais lideranças da resistência armada à ditadura militar. E aos riquíssimos, eu falei das obras de arte. Aqui há um mausoléu que supostamente é o maior da América do Sul, um prédio com um tamanho, uma altura equivalente, próxima da de um prédio de 3 andares, da família Matarazzo, de longa tradição industrial, empresarial aqui em São Paulo. Então agora eu entrei pela porta de trás, aqui, e estou saindo pelo portão da frente, chegando à Consolação. Nesse percurso de hoje, como eu disse, em homenagem ao meu pai, nesse Dia dos Pais. Meu pai, Joaquim de Lucena, morreu há 5 anos, em 2018. Depois de sofrer com câncer, problemas no intestino, enfim, aquelas coisas que vão afetando a gente à medida que a gente segue vivo. Estou aqui pelo lado do sol, vou tentar ver se está funcionando aqui. Estou funcionando, né? Mostrar um pouquinho a minha sombra aqui andando.
Eu não vou chegar a fazer o perímetro aqui do cemitério, fazer uma voltinha. Esse pedaço aqui Bom, só para contar, esse cemitério também é bem relativamente grande, né? Claro que há outros muito maiores aqui em São Paulo. Ele tem uma área próxima, dá de 8 quarteirões, né? São pouco mais de 76 mil metros quadrados. O quarteirão, como a gente falava lá em Porto Alegre, o quarteirão padrão é mais ou menos 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados. Então, para que a gente tenha uma ideia. E essa área aqui, esse paredão aqui que eu estou mostrando, agora está sem pichação. Mas ele é um terreno de batalhas incessantes entre o pessoal do picho, ou grupos políticos, ou grupos artísticos, e a prefeitura, os administradores. Teve uma época que esse muro ali, ele era praticamente alugado, entre aspas, assim, por um grupo feminista. Elas faziam suas pichações, semana seguinte a prefeitura ia lá e pum, pintava por cima, voltava a pichação mais um tempo depois. Enfim, assim foi indo. Agora nós estamos numa ruazinha lateral que eu vou me encaminhar para iniciar, assim, sabe, claro que eu já comecei, mas aqui meio que foi uma voltinha de apresentação do projeto de hoje. É um projeto que, não é que eu vou ficar contando a história do meu pai não, também, mas digamos, memórias compartilhadas, passar por lugares de que ele gostava aqui em São Paulo, ou por onde ele trafegava, ou por onde tivemos encontros, né? Então, é um percurso que combina muitos elementos urbanos diferentes, né? A gente vai passar por grandes avenidas, vai passar por avenidas também de importantes avenidas de ligação, como a próxima que a gente vai entrar agora, faz uma ligação da região central aqui com o alto do Espigão da Paulista, né? E vamos passar por alguns parques. Acho que tem uns lugares bem bacanas e para a cidade, né? Para a cidade, para a luta política, para tudo. Então a gente vai fazer aqui, mostrar umas ruazinhas. A Angélica que eu estava me referindo é essa aqui agora. Ela é cheia ela faz essa ligação, né? Quase paralela à subida da Consolação, ou paralela à subida da Consolação. Vem lá da região central até aqui o Espigão da Paulista. E eu vou pegar um caminhozinho para não ficar o tempo todo aqui no meio do tráfego. Vamos ver se eu consigo em algum momento atravessar aqui
vamos agora descer a Rua Bahia. Aqui nessa esquina, onde está uma placa de alugas, tinha uma bela de uma padaria, viu? Era muito boa essa padaria. Como se vê, você foi, chamava Vila Bahia, tá ali, talvez, não sei se o vídeo pega nessa altura, esse é o problema de... Mas era uma padaria muito boa. Aliás, São Paulo, que tem de padaria boa, algumas já estão muito... tucanaram as comidas de padaria, mas de qualquer jeito, uma boa parte é bem boa mesmo, né? Essa aqui era ótima, pelo jeito não aguentou. Talvez aluguel, imagina o aluguel. Essa aqui é uma das regiões ditas nobres de São Paulo. Como se nobre fosse um elogio, né? Os caras não faziam nada, viviam à custa do erário público, da exploração dos seus escravos ou suzeranos, e vem agora a gente fala, ah, nobre. Não, aqui é um bairro rico. Não é tão rico como os lugares que são os ricos mesmo, mas é um bairro de metro quadrado que gente como eu não pode pensar em enfrentar. Também, claro que como é um bairro tradicional, encontram-se aqui prédios caríssimos, novos, coisa e tal, prédios mais antigos também muito caros, e eventualmente alguma pechincha. Mas é difícil. Por aqui meu pai não costumava passar não. Então deixa eu contar pra vocês mais dele. Ele não. Contar histórias. Eu falei que meu pai se chama Joaquim Lucena, pois Joaquim Lucena morreu no dia do meu casamento. Nossa! O que é isso? Acabei de dizer que meu pai morreu há 5 anos, eu casei há quantos? 44 anos. Então, o que aconteceu é que no dia do meu casamento, enfim, morreu uma outra pessoa em Porto Alegre, chamada Joaquim de Lucena. E os anúncios foram publicados no Correio do Povo, os anúncios do meu casamento, os anúncios do velório, do enterro do Joaquim de Lucena, foram publicados no Correio do Povo em páginas diferentes. Então teve gente que viu o meu anúncio de casamento, teve gente que viu o anúncio do velório e enterro do homônimo, né? Conta a lenda que a minha avó estava saindo de casa, minha avó Alda Lucena, estava saindo de casa para ir para a cerimônia lá, que foi uma cerimônia feita em casa. O Giz foi na casa da Eleonora, né? Ela estava saindo, quando bate na porta, bate a campainha, toca lá aquelas coisas assim, abre a porta e a tia Joaquina desesperada, tinha se abalado desde lá de Arroio dos Ratos, da Mina dos Ratos, né? Que fica ali na... Posso chamar grande... É uma cidade mineira dos trabalhadores de Minas de Carvão, onde a família do meu avô viveu e onde nasceram alguns dos irmãos do meu pai. E ela, o que aconteceu? O que aconteceu com o Joaquim? O que é? E... nada, estavam indo lá pro casamento. Ela falou, eu vim aqui, morreu do quê? Morreu nada. Enfim, entrou pro folclore da família. Enquanto a gente conta essa história, então não morreu ninguém. Isso aí é só para
mostrar que a família, que o nome Luceno, ele enfim, nem todos os lucenos são campanenses. Todos os lucenos têm uma origem comum, que eu vou contar, mas claro que nem todos são parentes. Aqui mesmo no Brasil, os lucenos houve grupos de lucenos que chegaram ao sul e ao nordeste principalmente. E desses, claro que acaba se espalhando pelo país, mas teve um bloco que ficou no Rio de Janeiro também. Chegaram em períodos diferentes, vindos de locais diferentes, por volta do século XIX, alguns no século XVIII. E aqui eu estou passando agora, só um pouco antes. Estou passando pela Praça Buenos Aires. Praça Buenos Aires é outro joia aqui hoje se chama Parque Buenos Aires. Mas ela nasceu há pouco mais de 100 anos, 111 anos, como Praça Buenos Aires. Foi um local desenhado para ser praça. E aí, mais tarde, ele foi transformado, recebeu o nome mais pomposo de Parque Buenos Aires. A praça pequena não é um lugar bom de correr, mas todo mundo gosta de correr em volta dela. A volta da praça são cerca de menos de 400 metros. 370, acho que foi a última vez que eu rodei aí. Então é muito boa, ela fica... Um dos seus lados é aqui pela Rua Bahia, o outro é pela Angélica. E a gente vai seguir por aqui para baixo para pegar mais uma praça. A Praça de Buenos Aires ela tem muitos monumentos bacanas, é um lugar bom de sentar, talvez dar uma caminhadinha, mas como ela é muito pequena, um quarteirão só, imagina, a volta dela tem 400 metros, menos de 400 metros, então não dá muita emoção. Mas além dos monumentos, tem um cachorródromo lá, que é muito frequentado pelo povo da região, que leva seus animais de estimação para uma socialização ali na Praça Buenos Aires. E agora a gente está descendo aqui pela... Essa aqui era o Chiquetê do Chiquetê, lá pelos anos 90, início do século, né? Praça Vila Boim. A nata da tucanagem era por aqui, né? O povo gostava de vir aqui, os tucanos de alta plumagem, como se costumava falar, não é isso? Então aqui, ó. Agora, ó. Bom, continua cheio de barzinho, lojas finas e coisa e tal, mas também tem vários lugares vazios. E também é frequentado, claro, pelos estudantes da FAAP, que é logo ali em frente. Eu vou passar aqui, a Fundação Armando Álvares Penteado, que tem mais conhecida pelo curso de publicidade, se não me engano, e também pelo de moda. Mas há outros cursos lá. É uma faculdade particular. E eu estou seguindo aqui nesse trajeto em homenagem ao Dia dos Pais, em homenagem ao meu pai. Eu falava dos Lucenos, então vou aproveitar que aqui a gente vai. Tem muito para contar. Então, a origem do nome Lucena, do nome de família Lucena, ela é lá do século
XVI. E o ponto de origem, pelo que se sabe, é exatamente na cidade de Lucena, na Espanha. A palavra Lucena vem de luz e a marca, o logotipo, a consigna da cidade de Lucena é Lucena com luz própria. A cidade de Lucena ela é um lugar muito especial do ponto de vista geográfico e também por causa do seu terreno. Ela fica numa baixada, um planalto assim, mas tem alguns morros em volta, né? O mais famoso é onde fica o Santuário da Virgem de Araceli. E nessa região foram encontrados registros de ocupação humana da pré-história. Exatamente por causa do terreno bom, provavelmente ela deveria ser um lugar muito bom para caça, e calhou de não ser somente bom para caça, mas quando o povo passou a desenvolver a agricultura, lá também era uma terra bem produtiva. Mas o que se sabe é que desde antes de Cristo, décadas, talvez pelo menos um século antes de Cristo, a área já estava ocupada enfim, pelos cidadãos da época que já tinham tinham vários tipos de manufatura, construíam suas casas, enfim, era o tempo dos romanos, né? O tempo dos romanos, Roma já dominava o mundo, e essa cidade aí na Espanha, ela também ficou sob o domínio romano. Como é que se sabe isso? Se sabe porque foram encontradas nas ruínas de Roma vasos de argila oriunda dessa região. E onde há um tipo específico de argila com muita limalha de ferro, né? Muito ferro na terra. Eu estive lá, a cidade ela se orgulha muito dos seus artesãos da produção de cerâmica, e tem vários lugares que o turista pode ir lá, visita e até mexe com a terra, mexe com barro, faz uma cerâmica, mexe com um torno, e depois o cara diz: agora vai lavar as mãos. Antes de tu tem um tanque ali, não uma pia, não uma torneira, tem um tonel cheio de água. Porque antes de tu enfiar a mão na água, colocar a mão na água, porque a tua mão tá toda embarrada, ele fala: para! E ensina como tem que lavar as mãos. Tu não pode encostar uma mão, não pode esfregar as mãos, tu tem que deixar a mão, só mover a mão levemente na água, para que a água vá tirando o barro, porque se tu esfregar as mãos vai te ferir de tanto ferro que há naquela argila. E essa marca registrada, então, apareceu em
em vasos, ânforas, encontradas em ruínas de Roma. Por isso se sabe que, que já há mais de 2000 anos, portanto, havia uma florescida, né, indústria de artesania de cerâmica na cidade de Lucena. E a cidade então progrediu, seguiu sua vida e tal. No século, eu estava falando no século XVI, aquele terreno ali, século XV, século XVI, ela foi ocupada pelos mouros. E aí o que aconteceu? Tinha judeus e cristãos na cidade. Na cidade, o grande centro dela era como uma cidade judaica, judia, muito focada na educação. Tinha uma universidade, vou chamar de universidade, não sei se dá para os critérios dá para chamar, mas tinha uma universidade, tinha centros de estudos, ficava num morro da cidade ali. A universidade era o que eu estou chamando de universidade, era o foco da cidade, né? Bom, os mouros entraram, expulsaram os representantes do Estado, ou também vou chamar de Estado, talvez não seja a forma mais precisa de falar, mas do Estado espanhol, do Estado de Castela, né? E com os judeus fizeram um acordo, não expulsaram, não mataram, mas em troca os mouros estudariam, né? Teriam a educação, mesma educação dos judeus nas escolas e coisa e tal. Então foi feito esse acordo e os caras viveram pacificamente lá por décadas. Até que a rainha Isabel lá de Castela, com as suas alianças, começou a vencer os mouros e a expulsar os mouros e coisa e tal. E com essas vitórias, ela foi também não só querer expulsar os mouros, mas atacar o povo judeu que vivia lá. Foi quando ela teve uma primeira etapa de ataque, que era quem quisesse ficar lá teria que abandonar sua fé, e logo em seguida seriam todos expulsos. O povo de Lucena, os judeus de Lucena, resolveram, uma grande parte deles, uma boa parte deles, resolveu resistir à imposição da rainha Isabel de Castela. Falou, não, a gente acredita nisso, vamos seguir com a nossa fé, não vamos abrir mão não vamos ceder aí as exigências da rainha, vamos nos mandar daqui. Mas era uma comunidade muito... uma harmonia, aquela coisa, o povo... uma comunidade não fechada, mas em que todo mundo se conhecia, aquela coisa toda, estudavam juntos. Então eles fizeram uma espécie de pacto de fuga. Pacto para se espalharem pelo mundo. Foi o seguinte: para que se reconhecessem as famílias e descendentes das famílias judaicas de Lucena, todas essas famílias
independentemente da sua origem, adotariam ali, então no final dos anos 1500, o nome de Lucena. Então se espalharam pelo mundo. E uns 150, 200 anos depois, até aqui no Brasil chegaram. Até que ao Brasil chegaram. Então, com isso, o que acontece? Do ponto de vista sanguíneo, aparentemente não há, então, uma família Lucena que tenha gerado relações de consanguinidade. O que há é um monte de famílias, não necessariamente ligadas por laços de sangue entre si, talvez a maioria não ligadas por laços de sangue entre si, que adotaram o nome Lucena para que aquilo ali servisse como vínculo entre eles. Então, a ser verdade isso, essa história eu li no Museu de Lucena, né? Que eu visitei, sei lá, já faz mais de 10 anos. Então, todos os lucenas do mundo, ainda que não sejam parentes consanguíneos, têm uma origem comum, né? Cara, agora eu fiz um planejamento super legal para essa caminhada aqui, para não pegar essas subidas, e fui conversando e acabo pegando essas subidas aqui do início do Pacaembu. Pacaembu é um bairro de... A ocupação também aqui é multicentenária. Na segunda metade dos anos 1500, o dono da capitania cedeu para os religiosos, para os jesuítas. A gente ainda vai ouvir falar mais dos jesuítas, né, nessa conversa aqui. Cedeu para os jesuítas uma enorme gleba de terra, chamada toda ela de Pacaembu. O Pacaembu do Alto, o Pacaembu do Meio e o Pacaembu dos Fundos. O Pacaembu do Alto é essa região de onde a gente partiu agora, mais ou menos Consolação, Cerqueira César. O Pacaembu do Meio é o que pega a avenida, essa região que pega a Avenida Pacaembu e a Avenida Sumaré. E a outra parte é o que vai ali depois da Sumaré, Perdizes, né? Perdizes também está entre Pacaembu e a Sumaré, mas enfim. E essa região aqui de Pacaembu, ela é uma região encabritada, como a gente disse. Encabritada. Então é isso, está aí a origem do nome Lucena, a família Lucena, o nosso ramo da família, é que se pode chamar assim, ela é lá do sul do Rio Grande do Sul. E tem Lucena lá pela região de Bagé, Dom Pedrito, desde o século XIX, pelo menos, isso que a gente sabe. Porque
Meu bisavô era de Dom Pedrito. Então, uma família que não, claro, não tinha tantos registros, não tinha nenhum registro. Certidões de nascimento eram lá nos livros da igreja. Então, muito difícil ter um registro mais preciso, né? Os ramos da família, porque eles não eram exatamente imigrantes nas ervas de imigração que chegaram da Europa ao Brasil nos séculos 18 e 19 principalmente. Nessas há registro, tanto é que tanto do ramo alemão da minha família, Rexigel, como do lado de um dos lados da minha avó também. Tem dados mais ou menos precisos, mas os Lucena não. Os Lucenas é essa coisa aí nômade que eu me referi. Agora a gente vai seguindo. Que olha só aqui, ó. Dois médicos se encontraram nessa esquina, Dr. Alberto Torres e Dr. Emílio Ribas, né? Encontro de médicos aqui. A gente vai seguindo nessas subidinhas. Esses aqui também são lugares que eu vou falando, não são lugares que meu pai vinha muito. Meu pai morava em Porto Alegre, morou em Porto Alegre a vida inteira. E a minha família, Leonora e eu, nossas filhas, estamos aqui desde 1981. Então ele vinha visitar, às vezes mais frequentemente, às vezes menos. E ficava um tempo, andava pela cidade, fazia as coisas que ele gostava de fazer, os cursos. Mas, como eu disse, nesse território aqui, não era um território que ele costumava frequentar, então eu vou contar mais uma história dele aqui. Que é a seguinte: foi meu pai quem me ensinou o que era a ditadura militar. Eu tinha 7 anos. Tinha completado 7 anos há pouco, né? Havia pouco, quando ocorreu o golpe em 1º de abril. Na época, meu pai era servidor de Estado, funcionário público, assim como a minha mãe, coisa que eles foram a vida toda. Também era muito religioso. Meu pai e minha mãe participavam do MFC, né? Movimento Familiar Cristão. A gente tinha, a família ia, ou foi pelo menos uma vez, aquelas exibições do filme do Padre Peito antes do golpe militar. Era uma cruzada religiosa internacional. O Padre Peito, ou ele, ou enfim, fazia suas palestras e tal, e exibia um filme lá das coisas religiosas, contra o comunismo, qualquer coisa assim. E a gente foi. Isso aí foi antes de 64. Foi antes do golpe ainda. Eu estudava no colégio de freira. E os caras... E ali tinha filme no final de semana. Eu estava no pré-primário, no início do primário, né? E... Tô falando isso para você entender aí
Ele me ensinou que era o golpe, não por uma visão política que ele tinha, mas porque logo numa tarde daquele abril de 1964, era início da tarde, talvez umas 3 horas no máximo. Eu estou em casa ainda, sozinho. Talvez a funcionária que trabalhava lá também. A gente nunca ficava sozinho em casa. Eu estou em casa e de repente ouço aquele barulhão batendo na porta. Nós morávamos num apartamento na esquina da Avenida Farrapos com a Rua Pelotas, bairro Floresta, em Porto Alegre. Pá, 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 bate a porta, toca a campainha, pé, pé, bate a campainha, pá, pá. Eu que vou abrir, ou pelo menos é a memórias construídas, né? Ou como diria o Augusto Boal, memórias inventadas. Toda memória é inventada, de certa forma, né? Pá, pá, vou abrir a porta do meu pai. Branco, branco, branco. Mal consegue falar. Assim, arfante, arquejante. Entra, alguém senta, como está? Ele fala, escapei. Cara, eu fiquei com os olhão desse tamanho, só voltou a começar a chorar, né? O que estava acontecendo com isso tal? E daí ele conta. Por isso que eu digo que ele devia estar indo para o trabalho. Ficava na Siqueira Campos, na região central de Porto Alegre. Indo para o trabalho. Quando lá perto do mercado público vem uma manifestação de estudantes. E ele para ver aquilo e coisa e tal. No que ele para, ele vê os brigadianos descerem a Borges de Medeiros em massa, cacetete em riste. E desce o cacete naquela manifestação. Os estudantes correm para tudo quanto é lado. Quem estava ali olhando entra na dança também. Os caras vêm para cima do povo que estava ali, não quer saber se é João ou José. Os caras vão lá e de forma muito a brutalidade policial e desespero, porque ao contrário do que se diz, havia resistência, havia tanta não militar naquele momento, claro, mas havia um movimento para dizer que o povo não aceitava o golpe. Ali no centro de Porto Alegre foi a coisa mais visível, mas houve em outras regiões, outros locais da cidade também. E o meu pai disse assim que de repente ele se viu, ele estava no meio de 2 ou 3 policiais, ele viu a borrachada descer, ele só pulou pro lado. E aquele negócio passou zunindo nele, ele contando. Daí ele se mandou. Ali, o mercado, o mercado ali, digamos, as ruas, as grandes ruas que limitam a minha região é a Borges de Medeiros, onde estava ali nessa confusão, em frente à Prefeitura Velha. E do outro lado, a Marechal Floriano. Então ele subiu a Marechal Floriano. Para tentar escapar, não conseguia nem pensar como é que ele ia fazer para voltar, porque ali não era nem caminho do ônibus de volta. Ele só queria sair daquela confusão. Quando ele está chegando lá, Salgado Filho, vem outra turma de brigadianos descendo. Os brigadianos são os caras da Brigada Militar, a Polícia Militar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E bum! Ele vai para outro lado, vai para o outro, acaba conseguindo descer
para pegar um ônibus ou um bonde, acho que ele pegou um bonde para vir para casa. E assim a gente ficou sabendo que tinha ocorrido um golpe. A gente não, eu fiquei sabendo por essa violência narrada pelo meu pai, quase sofrida com ele. Ele escapou de todos os golpes pelo período. Mas o impacto, o trauma foi forte e a gente muitos anos mais tarde, nem tanto, cerca de 10 anos mais tarde, o trabalho feito pelo meu pai e pela minha mãe, trabalho de curso de desenvolvimento, formação, cursos comunitários, acabou sendo o núcleo inicial de um grupo político que mais tarde acabou conhecido como Organização Comunista do Sul, do qual participei também. Mas isso é outra história. Agora a gente vai entrar num outro parque muito bacana, esse sim. É a joia aqui da Zona Oeste. Esse que tá é o Parque da Água Branca. Infelizmente, ele é um dos parques que foram privatizados no governo Dória, né? E mantidos agora. E é uma tragédia essa privatização, mas pelo menos por enquanto o parque resiste. E aqui sim, aqui eu vou passar por aqui, esses lugares, são lugares que a gente vinha com as nossas filhas e meu pai, quando elas eram bem pequenas, que é lugar legal para caminhar, para elas correr, brincar. Tinha e tem aqui, vamos passar agora um mini zoo, lagos, olha só, aqui as galinhas, mais pra frente ali tinha umas jaulas com outros bichos, tinha uns macacos, ó, aqui tem galinha de Angola, tem galo carijó, tem fazão, não é, não. Tinha fazão, agora aqui essas coisas não tem. Aqui uns patos. Isso aqui é a alegria da criançada. O povinha ficava horas aqui olhando os bichos. Aqui também, aqui nessa área, nesse cercado, também tinha tartarugas. Hoje eu não estou vendo, mas eram muitas tartarugas. Mas claro que elas ficavam meio escondidas pela quantidade de outros. Olha aqui tem uns filhotinhos. Aqui. Todo mundo na sombra. E era legal, as crianças adoravam ficar... encontrar as tartarugas no meio. Mais pra lá tem uma área um parquinho. Também é um lugar que a gente ia bastante. E aqui ficavam... Agora está tudo envidraçado, mas na época que a gente vinha eram jaulas, né? Hoje é muito legal, é de antes da privatização, né? Montaram aqui bibliotecas, não sei como é que está agora, mas eu já vi aqui o povo lendo. Também tem uma área aqui que tem eu vou falar tudo tinha porque eu não sei como é que está hoje com a privatização. Tinha uma área aos sábados, uma feira de produtos orgânicos. Também tinha um café da manhã orgânico muito bom. Enfim. E além de tudo, como talvez deva perceber, ele tem uma topografia bem
variada, né? Tem lugares mais planos, tem descidas de menor grau, descidas mais íngremes, subidas. Se você está subindo, é subida. Se você está descendo, é descida. Tudo é lomba, né? Então é um ótimo lugar para treinamento. Ainda que seja para treinos longos, ele é mais, para mim sempre foi um lugar de passagem, né? Um lugar que eu vinha aqui, rodava uns 2 km, 3 km, aproveitava essa topografia, subia umas lombas, descia, fazia uns trajetos, mas não dá aquela satisfação de rodar e sair rodando e correndo sem ver o que tem na frente, porque tem muita curva, muito caminhozinho. O lugar mais amplo é esse que a gente vai chegar agora, que tem aqui uma área, uma arena, onde fazem treinamento de cavalos, fazem feiras, fazem, enfim. E aí dá para correr, tem 300, a volta também dá uns 360 metros, se eu estou bem lembrado, 360. Então, e ali nesses pavilhões aí o povo agora está fazendo ginástica, fazendo uma dança. Tem dias que tem programa para terceira idade, programas de alongamento. É bem legal aqui. Espero que os caras privatistas não tenham destruído toda a satisfação e alegria de usufruir aqui desse espaço tão bacana, né? Parque da Água Branca, Parque Fernando Costa, tinha uns lagos com peixes, né? A gente via as carpas aqui. E assim vamos. A gente está firme e forte no caminho. São nessa jornada aqui, em homenagem ao São Joaquim de Lucena. Eu moro Porto Alegrense. Falei que a família do meu pai, avó Ari, avó Alda, moraram um bom tempo, bons anos, lá na Mina do Rato, uns grandes centros mineiros de extração de carvão no fim do século XIX, início do século XX. Foi lá na Mina do Rato que meu avô conheceu minha avó. Meu avô era alfaiate lá. E a minha avó era filha do dono da padaria. A padaria ficava em frente à alfaiataria do meu avô. Então, você já pode imaginar ali os romances, né? Desculpa, na verdade ela não ficava em frente à padaria do meu avô. A padaria ficava em frente à posada, né? Onde meu avô, que era um solteirão, já mais velho, né? Devia ter seus... Ele tinha 11 ou 12 anos a mais... Não, 16 anos a mais do que ela. Não sei, tinha mais de 10 anos a mais do que ela. Então ele já devia estar lá por seus 30 e poucos anos. E morava numa pensão, como se chamava. E essa pensão que ficava em frente à padaria, de onde volta e meia ele via aquela adolescente. Minha avó casou com 16 anos. Então eles namoraram pouquinho tempo, talvez desde os 15 anos dela.
Nunca se sabe ao certo. E aos bailes. E a família então começou lá em... Mas os primeiros filhos, não sei se a mais velha nasceu lá porque a minha avó falou, não, quero que nasça aqui, quero que nasça. E levou para Porto Alegre. E o nascimento, pelo menos o nascimento do meu pai foi em Porto Alegre. Porque a vida na mina do rato, para as mães, para as donas de casa, era um horror, um sofrimento tão grande, talvez maior do que o próprio sofrimento vivido pelos trabalhadores que mergulhavam nas profundezas da terra lá, aquelas condições subhumanas, sem nenhuma segurança, sem nada, porque elas passavam o dia de ouvido ligado para ver se ia tocar a sirene do acidente. E tocava. E como tocava a sirene do acidente. E as mulheres corriam para a boca da mina. E vinha algum estropiado, algum ferido, algum morto. E quando dava temporal, houve inundação. Agora vem inundação nos túneis. Cada mina do rato. Era um terror. Chegou um ponto que minha avó não aguentou mais, falou, vamos embora, vamos todo mundo para Porto Alegre. Mas é outra história, a história da... Um dia estava para contar até. Mas agora eu estou chegando aqui a Avenida Sumaré. Vou passar aqui por essa passarela para chegar ao Shopping West Plaza. O Shopping West Plaza era o nosso destino mais comum aí, lá quando as crianças eram pequenas. Já não tão pequenos, já com final da infância, a partir dos 7, 8 anos, mas tinha aqui o shopping, não era nada disso, bom, tinha esses prédios aqui, né, claro, mas tinha áreas de lazer, tinha um rink de patinação que as crianças adoravam. E era também um lugar que a gente vinha com o pai aqui. Não para comer, mas era mais para passear. Eventualmente vir um cinema, né? E aqui estamos nós então. Aqui tinha um restaurante bem legal. Acho que era a Buca Romana. Legal, um restaurante para classe média, um restaurante simples, mas uma comida boa. Bastante, né? Na época a gente costumava dizer, quando perguntava qual é o teu prato principal, qual é o teu prato preferido, a gente responde, prato cheio. É. Não sei se dá pra ver do vídeo, pelo vídeo, a 100 metros daqui, pendurada nos postes de luz, tem uma bicicleta pintada de branco. Homenagem a algum ciclista morto no trânsito. Eu acho que toda morte de pedestre, ciclista no trânsito devia ser considerado homicídio.
por mais errado que eventualmente o ciclista ou o pedestre possam estar, o motorista sabe que tem uma arma na mão. Precisa cuidar sempre, precisa cuidar mais do que tudo. E mais das vezes em que ocorrem esses acidentes, não é por descuido, é por crime mesmo. O cara está em alta velocidade, ou está sob efeito de álcool ou qualquer outra coisa. É muito triste. Bom, então vamos passar aqui pelo meião aqui entre os blocos do Shopping West Plaza, para a gente chegar até a Avenida Francisco Matarazzo. E aí agora a gente vai andar um pouco pela Francisco Matarazzo, alguns quilômetros, não, algumas centenas de metros, para depois pegar a Guaicurus e daí sim andar alguns quilômetros. Elas são, uma se brinca na outra, né? Matarazzo vem da Guaicurus ou da Clélia, se quiserem, né? Que são as duas grandes artérias que saem da Lapa, né? Então, digamos, da Lapa de baixo, da Lapa do centro da Lapa, aqui para Lapa de baixo não, do centro da região central da Lapa, da parte principal da Lapa, aqui em direção ao centro, né? Meu pai morreu no dia 10 de julho de 2018. Pouco mais de 2 meses antes de completar 89 anos. Mas ele já tinha passado aquele último ano, desde 2017, com várias entradas no hospital. Várias cirurgias, algumas mais complicadas, outras menos, tratamentos paliativos, tratamentos talvez errados, enfim. Apesar de ter o convênio, que é o que o salvou, ele vivia só da aposentadoria de funcionário público e do convênio que até hoje existe para funcionários públicos antigos do Rio Grande do Sul, que é o chamado IP, Instituto da Previdência do Estado. Isso que salvou a vida, fez com que ele pudesse viver mais alguns anos, pudesse fazer exames, pudesse ter atendimento médico, pudesse ser submetido a várias cirurgias, enfim. Ele morreu no hospital pouco antes de completar 89 anos, mas o aniversário de 88 anos dele, no ano anterior, ele passou no hospital. A gente estava lá,
Vamos lá, os filhos, netos, a nova mulher dele, enfim. A minha mãe já tinha morrido há alguns anos, em 2014. E aí, faz a festa, abre, come bolo, faz toda aquela coisa, a gente achando que ele tá meio zureta, assim, que não tá entendendo bem as coisas. Às vezes ele conversa, às vezes não, a conversa não flui tão bem. E eu sei que quando eu tô indo embora, depois de falar, pai, tchau, então, 88 anos, hein? Parabéns, que legal! E ele lá, um respirador e coisa e tal, ainda consegue falar. Levanta o braço assim e fala, rumo ao 100. Acho que foi uma das coisas mais legais, mais emocionantes, mais empolgantes desse período tão duro aí de acompanhamento da doença, rumo ao 100. Daí então, como eu disse, acabou não completando os 89, mas no mês do aniversário dele, naquele ano que ele morreu, a gente fez uma homenagem, uma série de corridas que eu chamei de rumo ao 100. Então, ao longo de alguns dias, eu fui somando, corri 100 quilômetros, cada dia em homenagem a um Joaquim. Contei as histórias dele, desses outros tantos Joaquins. Tantos pais Joaquins. Joaquim Câmara Ferreira, Joaquim Seixas, Tiradentes, acho que essa foi a última frase, mas essa frase de despedida dele naquele ano anterior ainda, ia viver mais um ano, dá medida do que ele era, ou pelo menos do que ele tinha se tornado. Mas agora passamos pelo West Plaza. Agora sim, passamos por um shopping, que esse é um shopping moderno, esse já com as crianças adultas. A gente vinha muitas vezes, aqui vinha para almoços, né? O Bourbon Shopping, outro. Esse shopping aqui quase engoliu o West Plaza. No período, o West Plaza, por onde a gente passou há pouco, teve um período que entrar no West Plaza dava até dó, que era tudo loja fechada, espaços vazios. Aí os caras conseguiram, sei lá, dar uma repaginada, conseguem sobreviver ainda. Claro que esse aqui recebe muito mais público e também é de lojas mais sofisticadas do que aqui. Olha, estou chegando aos 6 quilômetros nessa caminhada. Então, agora aqui eu vou mostrar do outro lado da rua lá.
Eles criaram um complexo ali de... É quase um shopping sem ser prédio, várias lojas, um conjunto de lojas e empresas de serviço, né? Aí, há não sei quantos anos, 10 anos, 15 anos, sei lá, era uma churrascaria muito ruim, mas muito barata. Então, algumas vezes eu cheguei a ver, poucas, porque a gente passava por aqui e tinha aquele cheiro de carne queimada. Eu não gostava não, mas era muito barato, então dava pra ver. Alguma coisa sempre se salvava, né? Carne, alguma coisa sempre se salva. Bom, aqui é a homenagem, vamos ver se é homenagem ao Conde Francisco Matarazzo, fez da Pompeia o polo gerador da indústria no Brasil. Diz aí o texto embaixo da estátua do Matarazzo. Agora aqui é a Rua Palestra Itália. Ela vem lá do... Tá, vão mudando os nomes das ruas, assim como tudo marqueteiros. Vou tentar passar por aqui. Essa confusão. Que agora a gente vai passar por esse sim, que era um dos espaços prediletos do meu pai aqui em São Paulo, também das minhas filhas e nós, né? Que é o Sesc Pompeia. Maravilha da arquitetura criada pela Lina Bobardi, aproveitando fábricas, né? O nome original era Sesc Fábrica da Pompeia. E a gente já vai ver aqui esse frontispício aqui do Sesc Pompeia. Hoje está fechado, as segundas o Sesc fecha, né? E agora é só Sesc Pompeia. Então tem aqui esses murão de tijolinho. A gente vai ver esse tipo de construção nos grandes armazéns, nos restos, nas ruínas das fábricas do início do século passado, tanto aqui na região da Lapa, quanto lá na Zona Leste que é a Zona Leste, mas lá no Brás, né? Brás, Largo da Concórdia. Sesc Pompeia, ele está imbricado na memória da família. Cada um de nós, com certeza, minhas filhas, Leonora, eu, meu pai, minha mãe, os dois estão mortos lá, mas claro que não tem memória, mas em algum momento passaram por episódios muito bacanas, muito felizes, muito divertidos aqui, seja do ponto de vista cultural, um teatro, uma peça de música, uma exposição de fotografia, seja a própria convivência que o espaço propicia, né? Então, muito legal. Agora a gente está seguindo pela Clélia. Como eu disse, é uma das artérias aqui que saem lá do centro da Lapa e vem para a cidade, né? Então essa aqui é uma caminhada em homenagem à memória do meu pai nesses dias em que a gente, todos nós, né? Celebramos as saudades ou celebramos com os vivos, um momento aí de encontro,
às vezes um momento de briga, às vezes um momento de discussão, mas em geral período de alegria, de satisfação, de convivência gostosa, né? A Lapa é uma região que vem sendo alvo da exploração imobiliária, mas de uma forma não compartimentalizada. Então, às vezes os caras pegam uma rua, exploram, criam prédios e prédios e prédios ali em volta naquele coisa, aí pum, para. Você pode ver aqui a Clélia, nessa parte mais do centro, ela ainda abriga as casinhas tradicionais, né? Comércio, algumas pequenas oficinas, tudo coisa. Olha só, essa aqui é uma loja de azulejos antigos, né? Pequenos mercados. Mas, já, ó, tem lá um predião em construção. Não é uma coisa tão absurda como a gente vê lá no Jardim das Bandeiras, na Oscar Freire, na Capote Valente, como tinha na Alves Guimarães, mas porque aqui também é um espaço maior, né? A Lapa é um bairro, um distrito relativamente grande aqui na região oeste de São Paulo, e também de ocupação multicentenária. Eu falei que lá o Pacaembu tinha sido uma terra originalmente dada pelos Martim Afonso para os jesuítas. Aqui na Lapa também há registros, há indícios da ocupação aqui dessa região. É um imenso território, desde a ocupação pelos invasores, né? Claro que aqui já havia população indígena na região de São Paulo também, que hoje é São Paulo, mas usando a ocupação pelos os padres, os jesuítas, que levavam o que eles chamavam de cultura e civilização, né? Ainda chamam. O colonizador sempre está fazendo um bem, ou diz que está fazendo um bem para os selvagens, né? Bom, e aí por quase 200 anos teve um crescimento muito lento, né? Casas aqui, fazendas, nessa região, que ela era cortada pelo rio Emboaçava. Rio Emboaçava, que hoje é o rio, chamado o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, então tinha o Rio Emboaçava, que é um nome de origem tupi-guarani, que significa lugar por onde se passa, lugar de passagem. E como é que virou Lapa? Bueno, isso porque lá, 200 anos depois, lá nos meados de 1700, tinha aqui um lugar chamado Fazendinha da Lapa. Também tem a ver com os jesuítas, porque
Eles conseguiram a terra. Em troca da terra, havia o compromisso de se rezar uma missa anual em homenagem a Nossa Senhora da Lapa. E aí então, Nossa Senhora da Lapa, o lugar Fazendinha da Lapa, Lapa virou o nome de todo o território. Isso aqui é a Praça Cornélia, também é muito legal. Os fins de semana tem feirinha aqui. Uma praça bem suburbana, né? Então a Lapa, apesar de ter essa movimentação toda aqui, ela tem um espírito suburbano muito simpático. Mesmo nas regiões por onde nós vamos passar hoje, regiões mais residenciais, é uma população de classe média, então casas mais antigas. É um lugar bem legal. Eu não gosto dessas artérias, dessas ruas que passam muito trânsito, mas para quem gosta de correr é muito bom, porque você vem aqui pela Clélia, é uma calçada mais larga do que as calçadas costumam ser aqui em São Paulo, num território ondulado, mas com uma ondulação enfrentável, né? Então eu já corri muito, no tempo que eu corri muito aqui por essa Clélia, depois tem a Faustolo, depois tem a Fábia, né? Muitas ruas aqui, né? Tem até aqui a Vila Romana, né? Vila Romana faz parte dessa região toda da Lapa e é uma lembrança para todos de que essa região também abrigou muito da imigração italiana de vários países, né, no início do século passado, mas foi substancial a imigração italiana para cá. E também a partir mais dos anos 20, principalmente, as indústrias se formaram por aqui. A linha de ferro tinha várias estações, tinha também a sede da Sorocabana, se não me engano. Era na Barra Funda, mas tinha uma estação grande aqui na Lapa. Então também foi palco de lutas sindicais importantes, esse território aqui da região. E eu queria aqui, já está falando do meu pai aqui, não deixar de lembrar a figura de um dos grandes sindicalistas desse período, também dirigente comunista, Rafael Martinelli, que é cria da Lapa. Aqui ele se formou como trabalhador, como sindicalista, como agente político e como comunista. Então, nessa homenagem ao Joaquim Lucena, a gente estende aqui a todos os pais, vivos e mortos, e agora aqui lembrando do nosso querido Rafael Martinelli. Se alguém quiser saber mais sobre ele, é só dar uma pesquisada aqui mesmo no Tameia. A gente fez vários programas com ele, fiz uma entrevista longa, uma entrevista bacana com ele, que ele conta a sua trajetória, lembra as lutas sindicais, lembra o período de resistência à ditadura militar. E foi uma
entrevista, como a gente diz, entrevista histórica com uma figura histórica. E temos outras produções também. Eu fiz um pequeno documentário de um aniversário dele. Enfim, coloque, se você se interessar, coloque aí Rafael Martinelli, que vai encontrar uns lugares, umas informações, um conteúdo bem bacana aí, interessante. Então a gente passou então lá no finalzinho da Clélia pelo Sesc Fábrica da Pompeia, Sesc Pompeia, é muito frequentado pela nossa família, pelo seu Joaquim, ele adorava ir lá. Eu tinha um período que, principalmente quando as crianças eram bem pequenas ainda, que eu descobri a biblioteca do Sesc Pompeia. Mas eu vim aqui direto, dava para alugar livros, era muito bom. Peguei muito, vivi aqui. Uma vez por semana dava para pegar 2 livros. Uma vez por semana, a cada 10 dias, eu vinha pegar os livros aqui. Bom, então eu estava falando, agora a Clélia, claro que meu pai não era muito de caminhar, então via para os locais. Então agora a gente vai passar por outro local de memória da família. De certa forma também, quase todos esses locais são de memória da cidade de São Paulo. Alguns sobrevivem, outros não. A gente passa e então a gente vai passar agora daqui a pouco. Isso é uma surpresa, não sei se está vivo ou se está morto, mas era um lugar fabuloso. Ó, já estou com quase 7,5 km, que já está mais ou menos no limite. Então, já passei do que o médico recomenda. É o seguinte, não é que não tem, eu posso ficar caminhando quanto tempo eu quiser, não tem uma dor ou coisa. O que acontece é que eles é prevenção, é preventivo para evitar que surja dor. Eles não querem que surja dor, nenhum tipo de dor, porque essa doença autoimune que eu tenho, ela afeta as juntas, as articulações, principalmente o quadril e os ombros, que a gente movimenta o tempo todo quando está na caminhada ou na corrida. Então, se você faz o exercício a mais e fica com dor, como vai saber exatamente se a doença que voltou, a doença está controlada? Eu não tenho dor da doença. Desde aquela semana inicial, eu tive uma semana inicial que eu fiquei com, sei lá, as piores dores da minha vida, não conseguia me mexer, não conseguia começar a me mexer. Depois que eu iniciava, depois que eu consegui desse os primeiros passos, eu conseguia andar, mas todo torcido, né, com muito sofrimento. Mas isso aí durou uma semana, ninguém sabia o que era, até que eu também não fui atrás, porque eu achava que fosse alguma coisa ortopédica que ia passar, que a fisioterapia ia. Até que um dia eu fui num desses dias, eu tinha uma reunião marcada com um fisioterapeuta, o cara falou, ó, vai agora para um médico reumatologista, isso aí pode ser muito grave. E ali não conhecia ninguém, médico reumatologista, você conhece médico reumatologista? Aí, sensacional, o Dr. Bira,
que é um ícone na medicina progressista brasileira, paulista e paulistana, conseguiu uma indicação de um médico. Acho que no dia seguinte eu fui, naquele mesmo dia ele falou, deve ser isso, mas vou começar te tratando para isso, para terminar a dor. E dito e feito, daquele dia em diante, impressionante o remédio. Depois o nego fala da ciência, né? Eu tava entrevado. Teve um dia que eu não consegui botar a roupa sozinho. Tomei o remédio de tarde, de noite não tinha dor. Não tive mais dor. Tanto que eu volta e meia eu me discuto com o médico lá, pô, tá certo mesmo esse diagnóstico, coisa e tal. Mas enfim. Então por isso, por enquanto eu tô nessa coisa de vamos trabalhar com seguro. Às vezes eu abuso, como hoje, tô passando um pouco dos 8 km, é da vida, também não tem dor. E a gente está aqui então, ó, em outro lugar aqui da Lapa, chegando perto, outro lugar aqui da Lapa, que é fabuloso. Por que eu não... Era por aqui. Agora eu acho que está ocupado por uma subsede da prefeitura, por como é que chama? Aquela área que tem serviços, né? Uma série de serviços, tudo no mesmo lugar. Eu fiz aqui o meu cartão de idoso, fiz aqui. Que é esse prédio de tijolinho, que talvez você esteja vendo lá do outro lado da rua. Eu tô por esse lado aqui para ficar no sol, para ter uma imagem mais bacana, mas o prédio está na sombra. E logo depois, se eu ainda tiver com a memória em funcionamento, se ainda tiver, a gente vai passar pela Estação Ciência, que é o prédio que eu queria comentar com você. Aqui é um Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de Clínicas. Essa entrada por aqui. Também é um lugar espetacular. Esse lugar específico eu não conheço, mas eu já fui tratado. Já fui tratado num centro de reabilitação do Hospital de Clínicas. Um que fica lá na Vila Mariana, e o atendimento é espetacular. Eu falo dos servidores públicos, os caras que cuidam dessa área de reabilitação, não é que eles são abnegados. A gente passou, a Estação Ciência que eu queria mostrar, na verdade ficou para trás, e era um lugar onde a gente ia também. Levava as crianças, meu pai ia junto. Depois, quando meu pai teve, com mais de 70 anos, teve o seu 5º filho, e o Chiquinho cresceu um pouco, que conseguia entender o que estava rolando, a gente trazia ele aqui também para ver as maravilhas da ciência nessa Estação Ciência, que é um lugar fabuloso, onde a gente vê o conhecimento humano demonstrado em formas de jogos, né? Como é que funciona a eletrostática? Demonstração de brincadeira do Teorema de Pitágoras. Exame de vista, jovem, conhecer a loja. E
Hoje na Pensiótica você tem o menor e o melhor preço. O Teorema de Pitágoras é muito legal lá, né? Com tijolinhos, né? Com pedaços de madeiras demonstravam lá que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. E a gente está quase chegando ao nosso destino nessa caminhada em homenagem aqui ao Sr. Joaquim Lucena, meu pai, olha só que escultura legal essa, né? Muito bacana. Eu gostei. Eu também não sei se você vê. Como você sabe, eu não sei. Eu imagino que você veja o que eu vejo, mas claro que o meu olhar e a câmera tem ângulos e coisas diferentes. Bom, então com 8,20 km, a gente está... Quase o cara me atropela aqui. Nem vi que podia entrar à esquerda. Aqui é uma confusão de trânsito, mas a gente vai chegar ao Mercado Municipal da Lapa, nosso destino final nessa caminhada de hoje. Obrigado. Estava querendo comprar ouro. Acho que eu nunca tive ouro na vida, nem em sonho. Ganhei uma medalha de ouro na natação em 1997, mas claro que ela não era de ouro, né? Era só douradinha, mas foi nado peito, uma competição na academia onde eu treinava. Faziam lá um dia na academia, competições, e eu lá no nado peito conquistei naquele dia medalha de ouro. Saí esbaforido da água, louco de fome. Era 100 metros, não, era 50 metros. 50 metros. Saí, comi aquelas barrinhas de... Eu comi umas 3 barrinhas. Como a gente gasta... Não é que gasta energia, mas fica com fome ali. E ainda ganhei a medalha de ouro. Não que eu tivesse merecido. Claro que eu nadei o melhor que eu podia, que era um fracasso. Era basicamente um prego. Mas não tinha mais nenhum outro competidor, então na minha faixa etária, tu vê, já na época eu era velho para academia. Hoje tem mais gente mais velha, mas na época frequentando, mas naquela época 40, tinha o que, 42 anos, 40 anos. Ninguém, fiquei sozinho lá no nado peito, quase morri, mas saí de lá com a medalha de ouro. Tem até hoje aquela medalha, está guardada lá na minha cama. E aqui então concluímos a nossa caminhada em homenagem ao Sr. Joaquim Lucena, aqui no Mercado da Lapa. Vamos dar só uma circuladinha por aqui, que ele adorava esse coisa desses lugares, as comilanças, os cheiros, as cores, os queijos, os embutidos, mel. Eu gostava muito de mel, né? Peixes, enfim, as frutas. E ovulação aqui no
região central. Aqui, ó. Ver se você vê a bandeira do Brasil. Vou deixar mostrando a bandeira do Brasil aqui. E vou... Bandeira do Brasil. E vou encerrar aqui. E assim a gente encerra aqui no Mercado da Lapa essa caminhada em homenagem ao meu pai, Joaquim Luceno, um lugar que ele gostava tanto. Viva Joaquim Luceno! E vamos que vamos!